Muito bem, aqui estamos. Projetei aqui o slide da nossa primeira aula, tudo bem? Então, agora eu vou recordar os assuntos que nós tratamos, especialmente no primeiro capítulo, tudo bem? Vamos lá. Nós vimos assim, iniciamos o ano falando do primeiro capítulo, que nós trabalharíamos uma fase da filosofia conhecida como filosofia moderna, ou seja, existe uma nova concepção de filosofia a partir desse pensamento do período moderno. Então, nós temos como título aí, a razão é a fonte do conhecimento verdadeiro. E para refletir sobre esse tema, nós vamos entender do seguinte modo. Deixa eu colocar uma imagem mais do lado. Beleza, vamos lá. No processo de desenvolvimento da filosofia, o período moderno é marcado especialmente por uma busca de um conhecimento seguro. Tá? E nós vamos ver duas formas de compreender a realidade. Tá? Nesse primeiro momento, nós vamos falar de uma delas, que é o racionalismo. Tá? Futuramente, nós, como eu já citei para vocês, nós veremos, né, nós citamos aí, uma outra forma chamada empirismo. Tudo bem? Mas o que levou, né, ao longo da história, esse processo de busca por um conhecimento seguro? Especialmente no contexto da Revolução Científica, né, século XVII em diante, aí, alguns físicos, matemáticos, né, buscaram adotar a matemática como fonte de linguagem para ser aplicada também na ciência. Mas por que a matemática? Vamos lá. Porque ela tem algumas características específicas. Ela é clara e objetiva, é universal, composta de símbolos e possui uma demonstração. Vamos analisar assim. Universal por quê? Porque o raciocínio matemático é válido em todo lugar. Tá? Então, não tem como negar um raciocínio matemático, porque a validade dele alcança uma universalidade. Tudo bem? Vamos, então, aliás, na aula que nós trabalhamos esse assunto, nós citamos um pensador importante dentro da filosofia moderna, chamado René Descartes, filósofo francês, que defende um método para alcançar um conhecimento seguro. Então, Descartes, como nós falamos na nossa primeira aula, ele tenta aplicar a matemática no conhecimento filosófico. E ele parte do princípio que é o seguinte: todo conhecimento, para ser considerado como válido, como verdadeiro, ele deve ser submetido à dúvida. Ok? Então, o método cartesiano, conhecido como dúvida metódica, tem algumas etapas. Né? Primeiro, dúvida. Duvide de tudo que você julga conhecer. Duvide dos sentidos e daquilo que você aprendeu. Ou seja, duvide dos sentidos. Por quê? Porque os nossos sentidos podem nos enganar. Tudo bem? Um outro momento. Depois de duvidarmos de todas as coisas, algo se torna evidente para nós. Só podemos duvidar porque pensamos. Vamos lá. Por que eu posso duvidar de alguma coisa? Mas para eu duvidar, eu tenho que antes fazer o quê? Pensar, refletir sobre aquilo. Então, Descartes diz assim, bom, para eu duvidar, eu tenho que pensar, ok? Então, eu parto do princípio de que o pensamento é algo necessário. Então, vamos lá. Se eu cogito, se eu penso, eu só duvido porque eu tenho essa capacidade de pensar. Aí Descartes elabora o seguinte raciocínio. A única verdade, tá? Guarde bem isso aí no coração. A única verdade livre de qualquer dúvida, segundo Descartes, é que o pensamento existe. Os meus pensamentos existem. Tudo bem? E se o meu pensamento, no caso, se o meu pensamento existe, logo eu existo. Tudo bem? Então, eu só tenho a capacidade de entender a minha existência a partir do momento em que eu penso e reflito sobre a mesma. Tranquilos? Aí vem a máxima cartesiana, né? Pensamento de Descartes. Penso, logo existo. O cogito ergo sum. Vamos para o próximo. Para buscar um conhecimento verdadeiro, Descartes apresenta aí as regras para esse conhecimento seguro. Primeiro, tá? Só tomar como verdadeiro o que se apresenta à mente de forma clara e evidente. Ou seja, primeiro passo, duvidar. Duvidar sempre. Outro, quando houver alguma dificuldade no conhecimento, deve-se analisá-la, isto é, decompô-la. Ou seja, dividir o problema em quantas partes forem necessárias. Terceiro momento, deve-se seguir uma ordem de compreensão do pensamento, saindo do mais simples para o mais complexo. Ou seja, uma vez que eu dividi, eu devo começar do mais simples até chegar ao mais complexo.
no processo de construção de um conhecimento seguro. E, por fim, fazer revisões e enumerações completas para ter certeza de que tudo foi corretamente considerado. Ou seja, fazer a revisão para que eu não deixe nada para trás sem ser analisado. Tudo bem? Vamos para um outro conceito dentro da filosofia cartesiana. É a visão dualista da realidade. Quando eu falo visão dualista, o que você entende por dualismo? Tá? Vamos entender assim, dualismo. Duas coisas. Que dualismo seria esse dentro do pensamento cartesiano? Vamos lá. Descartes afirmou que a realidade é composta de 3 substâncias. Vamos analisar assim. 3. Mas primeiro vamos analisar as duas que se apresentam diante de nós. Todo ser, para Descartes, é composto, tá, de uma substância pensante, uma substância extensa. Ou seja, nós temos a nossa parte pensante, tá, que é a nossa mente, aquilo que pensa, aquilo que duvida, aquilo que questiona, aquilo que busca o conhecimento, tá? É a nossa parte intelectual. E também temos a substância extensa, que é composta, especialmente pelo nosso corpo. Então, eu tenho mente e corpo. Tudo bem? Então, essa visão dualista. Só que é o seguinte, como a mente e o corpo não se podem, tanto a mente quanto o corpo não se pode autocriar, é necessário admitir que exista uma substância maior que isso, que ele vai denominar como substância divina, porque ela é eterna e perfeita. Ela fundamenta toda a realidade, tudo que existe. Ou seja, a substância divina foi aquela capaz de criar tanto a substância pensante, a mente, a alma, como a substância extensa, o corpo. Tudo bem? Aqui se resume a visão dualista do pensamento cartesiano. Meus queridos, tivemos um primeiro momento de revisão do capítulo 1, que é um dos assuntos que vão cair na sua prova da semana que vem. Tudo bem? Na sua prova, vou repetir, como você viu lá na plataforma, os conteúdos listados são apenas o capítulo 1 e o capítulo 2. Tudo bem? O capítulo 1, nós fizemos uma revisão na aula passada. Vou citar aqui algumas coisas que nós tratamos na aula passada. E agora, também, o capítulo 2, tá? Você pode ficar muito tranquilo em relação à prova, tá? Qualquer dúvida, pode mandar lá um recadinho que a gente responde o mais rápido possível. Tranquilos? Vamos lá, então. Nós estamos tratando, tá? De acordo com a revisão que nós fizemos, né? Estudamos. Começamos no capítulo 1 falando sobre filosofia moderna. E nesse capítulo 2 estamos prosseguindo também esse raciocínio a respeito da filosofia moderna. Tudo bem? E na aula passada nós vimos assim, uma das principais reflexões do pensamento filosófico do período moderno era a respeito do conhecimento. Tudo bem? A forma como nós adquirimos o conhecimento ao longo da vida. Tranquilos? Na aula passada, nós vimos um filósofo específico, chamado René Descartes, ok? E nós vimos na aula passada que Descartes tenta aplicar na filosofia o raciocínio matemático, ok? Na busca de um conhecimento seguro. O porquê de se tentar aplicar o raciocínio matemático na busca de um conhecimento seguro? Porque a matemática traz a ideia de clareza e objetividade, porque a matemática tem um aspecto de universalidade e porque a matemática também é de fácil demonstração. Tranquilos? Além disso, Descartes, nós vimos na aula passada que para buscar um conhecimento seguro desenvolve-se um método chamado dúvida metódica. Lembram? Mas qual o objetivo da dúvida no pensamento de René Descartes? A dúvida nada mais é que aquela ferramenta que auxilia o ser humano na busca de um conhecimento seguro. Tudo bem? Aí ele elabora aquelas regrinhas, 4 regrinhas lá. Duvidar, né? Dividir o problema, começar pela parte mais fácil e fazer uma revisão daquilo que foi estudado. Tranquilos? E ainda um outro aspecto da filosofia cartesiana diz respeito à visão dualista de mundo. Tá? Que Descartes fala que a nossa existência é composta de 2 substâncias. Tá? A substância pensante, mente, e a substância extensa, corpo. Tudo bem? Lembra disso? Só que essas 2 substâncias não são capazes de se autocriar. Ok?
é necessário admitir, então, que, segundo Descartes, existe uma terceira substância, que é a substância divina, que é a sabedoria absoluta, que foi capaz de criar essas outras duas substâncias. E um outro aspecto da filosofia cartesiana. René Descartes é um autêntico racionalista. Por quê? Porque ele parte do princípio de que os sentidos não oferecem conhecimento seguro. Então, a fonte segura, segundo René Descartes, para todo o conhecimento é a razão. Por isso, é defensor de uma corrente filosófica chamada racionalismo, que nós vamos prosseguir na aula de hoje, abordando esse racionalismo sob o olhar, ou seja, revisando o conteúdo que nós trabalhamos no capítulo 2, o racionalismo de Spinoza e Leibniz. Tudo bem? Eu projetei aqui, tá? Eu coloquei o mesmo slide que nós trabalhamos no capítulo 2, para você resgatar com mais tranquilidade. Tranquilos? Então, venha comigo para esse segundo momento da revisão da nossa aula de hoje. Vamos lá. O racionalismo de Spinoza e Leibniz. Deixa eu colocar a imagem um pouquinho mais para cá. Beleza, vamos lá. Baruch Spinoza, né? Spinoza, ele vai desenvolver um raciocínio, ainda que seja racionalista, ele vai desenvolver um raciocínio abordando o aspecto monista da realidade. O que significa isso, professor? Monismo. Mono dá a ideia de algo único, correto? Então, vamos lá. Se eu falo o monismo no pensamento de Spinoza, é que ele parte do princípio que, diferentemente de Descartes, que nós já falamos agora um pouquinho atrás aí, diferentemente de Descartes, Spinoza parte do princípio que não existem duas ou três substâncias, mas existe apenas uma substância, que ele vai chamar essa substância de Deus, que a única substância existente é aquela capaz de existir por si só, não dependendo de outros para ser criada. O que significa isso? Significa, então, que Deus seria essa única substância existente. Por isso, uma visão monista da realidade. Ok? Então, se Deus representa essa única substância existente, então ele parte do princípio de que todas as outras coisas existentes dependem da criação de Deus. Então, Deus foi o responsável pela manifestação de tudo que existe. Então, tudo que existe é uma manifestação do pensamento e da ideia de Deus. Isso significa o quê? Que o meu corpo e a minha mente foram criados, né, por Deus, mas não seriam uma substância. Tudo bem? Então, para Spinoza, Deus seria o criador de tudo, né, e todas as coisas existentes seriam, na verdade, uma manifestação de Deus. Tranquilos? Deus é a fonte e a origem de toda a realidade. E toda a realidade é entendida como uma manifestação divina. Tudo bem? Vamos para frente. Além disso, Spinoza, por ser racionalista, se torna até radical em relação ao pensamento ou à defesa do seu racionalismo. Por quê? Porque ele parte do seguinte princípio. Deus é perfeito e suas manifestações, os fenômenos, as coisas que acontecem, seguem uma ordem, seguem a lei de Deus, seguem o seu critério. Então, as coisas da natureza não estão soltas por aí isoladamente. Elas obedecem uma ordem divina e formam unidade entre si, como se apresentasse uma ordem geométrica. Tá? Aqui ele vai trazer também um outro aspecto do conhecimento matemático, né? A ordem geométrica. Né? E se eu for comparar assim, por que uma ordem geométrica? Vamos lá. Existem saberes, e dentre eles o saber matemático, né, que não admite interpretações diferenciadas de uma coisa. Tá? O raciocínio matemático é aquele que dá a ideia de universalidade. Lembra que nós falamos antes? Então, ele parte do seguinte princípio. O universo é como se fosse um sistema ordenado. Tá? As coisas estão aí, existem no mundo, ocupam um lugar no mundo e estão para cumprir uma função dentro desse sistema. Tá? Mas espera aí, quem dá a função a todas essas coisas existentes? Né? Só pode ter sido uma sabedoria absoluta, que ele vai chamar que é aquela substância chamada Deus.
né? Então as coisas estão por aí, mas para obedecer uma ordem e uma razão divina. Por isso, o racionalismo radical. E essa extensão, por exemplo, o nosso pensamento, o nosso corpo, né, estão de acordo com a vontade e com a razão de Deus, com a razão divina. Também nossas ideias, nossos pensamentos, nossos desejos, nossas emoções seriam resultados de uma vontade divina. Tá aí porque o ser humano, né, seria, então, segundo Spinoza, uma manifestação de Deus. Até o que eu penso seria obedecendo uma ordem de uma razão divina. E isso segundo Spinoza, porque ele defende um racionalismo radical. E parte do princípio de que tudo obedece uma ordem, obedecendo como se fosse uma ordem geométrica. Tudo bem? Vamos para o próximo pensador aí que nós vimos já na aula passada, né? No segundo capítulo que nós discutimos aí, Leibniz. Vamos lá. Esse outro pensador, ele não vai ser tão radical assim quanto Spinoza, ok? Porque ele não tentou geometrizar, ou seja, trazer a geometria para entender toda a realidade, ok? Haveria outra ordem no mundo além da ordem geométrica. O que significa isso? Significa que, tudo bem, tem uma ordem geométrica, mas o ser humano desenvolve conhecimento a respeito dessas verdades. E ele vai classificar e distinguir dois tipos de verdades. As verdades racionais, que são chamadas de verdades necessárias, e as verdades contingentes, que vão ser chamadas também de verdades de fato. Como assim, professor? O que são as verdades necessárias? Vamos lá. Quando eu digo que algo é necessário, o que você entende por isso? Muito bem. Com certeza você entende, quando eu digo assim, algo é necessário, você deve, com certeza, ter entendido que esse algo necessário não pode faltar. Exemplo, se eu digo que o oxigênio, né, o ar, é necessário para a vida humana, significa o quê? Significa que o oxigênio, que esse ar, não pode faltar. Tudo bem? Não tem como ser de outra maneira. Tranquilos? Isso é uma verdade necessária do pensamento de Leibniz. Outro tipo de verdade, verdade contingente, ou de fato. São aquelas verdades possíveis, mas que podem ser de outra maneira. E não vai fazer diferença. Algo é de uma maneira, mas pode ser de outra, não vai fazer diferença. Vamos citar o seguinte exemplo. Na outra aula também eu acho que eu citei uma garrafinha. Vamos lá. Imaginemos, por exemplo, eu tenho aqui na minha mão uma garrafinha com água. Tudo bem? Vamos lá. Essa garrafinha tem uma cor azul. Tranquilo? Só que é o seguinte, se eu trocar a cor, uma garrafinha verde, ok? A cor vai influenciar na garrafa? Não. Porque a cor, nesse caso, é uma característica que pode ser azul, pode ser verde, vermelha, rosa, que cor quiser, mas vai continuar isso aqui sendo garrafa. Portanto, a cor, nesse caso, é algo que pode ser de um jeito ou de outro. Pode ser uma cor ou pode ser outra, não vai influenciar em nada. Tudo bem? Então, nesse caso, a cor é uma verdade contingente. A garrafa pode ser da cor azul, vermelha, etc. Ok? Porque a cor passa a ser uma característica contingente, ou seja, pode mudar e não vai causar alteração na essência do ser. Vamos lá. Mas tem outra característica. Apesar de contingente, as verdades de fato seguem uma ordem. Não é porque uma coisa pode ser de um jeito ou de outro que vai ser desordenado. Não. Tá? Essas coisas, esse princípio, né, as verdades contingentes, elas se apoiam no princípio de uma razão suficiente. O que é o princípio da razão suficiente no pensamento de Leibniz? É o princípio que parte da ideia de que nada pode ser o que é sem que haja uma razão para isso. Ou seja, tudo é determinado por algum motivo. Ou seja, as coisas não acontecem por acaso. Tá? Tudo que existe, tudo que está aí diante de nós, tem uma razão para ser daquele jeito. Então, as coisas não acontecem de forma desordenada. Tudo bem? Esse é o princípio da razão suficiente. O que significa, professor? Significa que tudo o que está aí, que acontece, que existe, tem uma razão
para aquilo, uma razão suficiente para aquilo. Nada acontece assim por acaso. Tudo bem? Um outro princípio dentro do pensamento de Leibniz, tá? É a respeito da harmonia pré-estabelecida. O que significa isso? Significa que, embora o ser humano seja relativamente livre, segundo Leibniz, as escolhas que nós fazemos na nossa vida fazem parte de uma harmonia, tá? Mas essa harmonia foi pré-estabelecida por Deus, que criou tudo ordenadamente. Ok? Todas as coisas existentes são formadas por pequenas unidades simples, que podem ser chamadas, né, segundo Leibniz, de mônadas. O que é isso, professor? Mônadas seriam como pequenas partículas, ou seja, todas as coisas que existem são formadas de pequenas partículas, tá? Invisíveis. Só que elas se juntam, se combinam, se formam, tá? De maneira ordenada e harmônica, tá? Elas se juntam e dão origem aos seres, às coisas. Fazem as coisas existirem, tá? Então, todas as coisas são formadas de mônadas, tá? Ah, professor, posso fazer uma comparação com o pensamento lá dos pré-socráticos, Leucipo e Demócrito, que falava que tudo é feito de átomos? Ora, se você for entender dessa maneira, beleza, mas lembrando que o pensamento dos pré-socráticos estavam preocupados, tá, em buscar uma resposta sobre a origem, o princípio das coisas. Aqui nós vamos entender a forma do conhecimento em relação à realidade dos seres. Então vamos lá. Para Leibniz, tudo que existe é composto de pequenas partículas invisíveis, tá, que nós não podemos perceber. Mas a partir do momento que elas se combinam, se juntam, tá, elas formam os seres obedecendo uma harmonia pré-estabelecida por Deus. Tudo bem? Mas tem uma outra característica ainda. Existe uma coisa que é formada por uma única mônada, que Leibniz vai chamar de alma. Tá? Então, quando Deus fez o mundo, Deus previu o movimento das mônadas, tá, para tornar esse movimento harmônico. Assim, de acordo com Leibniz, o mundo apresenta uma harmonia pré-estabelecida por Deus. Ou seja, tudo que acontece, tudo que ocorre, as coisas formadas no mundo obedecem essa ordem, né, e essa harmonia pré-estabelecida. Tudo bem, pessoal? Olha só, eu gostaria que você refizesse os exercícios, tá, desse capítulo 2, reveja também os exercícios que nós já discutimos, inclusive discutimos e corrigimos em sala de aula, né, do capítulo 1. Estude com tranquilidade para a nossa atividade avaliativa na próxima semana, ou nessa semana, né? Ou seja, a gente vai estar, né, cobrando aí na sua prova isso que a gente trabalhou nesses 2 capítulos. Tudo bem? Lembrando, atenção, foco e muita tranquilidade. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, mande lá a pergunta para qualquer necessidade. Tá beleza? Um forte abraço, tenha tranquilidade nos estudos aí, tá? Foco, energia. A gente se encontra na próxima. Tchau.